Vamos para a aula 2, né, continuando onde eu tinha parado anteriormente. Agora vamos falar sobre empregos novos. Tá? Eh, não vou entrar em detalhes aqui, né, sobre os empregos novos em cada área, em cada setor, senão fica um vídeo muito longo, né, também porque eu não sou especialista em tudo, né. Pelo menos da engenharia, posso comentar alguma coisa. Então, o que nós observamos por aí, né, ainda mais na imprensa especializada, sobre o que o mercado de trabalho almeja. Quando eu falo mercado de trabalho, não é apenas o que as empresas querem, né? Porque o profissional, o que inclui engenheiro, ele não pode apenas confeccionar o currículo e correr atrás de emprego. Ele tem que ter um pouquinho de noção de empreendedorismo e, numa oportunidade, gerar seu próprio emprego. Parece até clichê que eu falei agora, tá? Gerar o seu próprio emprego. Mas vamos lá, o que acontece? Em alguns setores, o número de funcionários por empresa tem caído, não apenas, né, por causa do serviço de automação, né, mas por outros motivos, mas também porque tem aumentado o número de empresas. Bom, então, eu vou falar assim, minha formação, né, em engenharia mecânica, né, com especialidade, com ênfase em energia, então é óbvio, né, que eu vou falar mais um pouco mais assim da energia, né, mas e eu vou falar alguma coisa também de outras engenharias que eu acho que é bastante relevante. E também esses empregos novos que estão aqui servem para muitas outras engenharias, né? Para profissionais em engenharia de energia, elétrica, mecânica, civil, ambiental, dependendo, né? Assim por diante. Então, algo que primeiramente está se falando muito, modelagem 3D, né? Então, assim, algumas empresas, né, alguns clientes, né, vamos falar clientes, tá? Porque aí pensando também quando você gera o seu próprio emprego, você é autônomo. Qual é a vantagem de fazer modelagem? Faz-se, por exemplo, uma simulação de um projeto, de um modelo, podendo ser de uma máquina, de um equipamento, de uma construção. Vamos dar um exemplo aí, dá para fazer uma modelagem 3D de um edifício e, no caso, edifício, ele vai receber esforços decorrente à ação dos ventos, por exemplo, então dá para ter uma ideia de quanto de material vai ser necessário para que resista ao esforço dos ventos. Vamos supor, um prédio muito alto, né? Quanto mais alto, maior vai ser esse esforço que ele vai receber, que é o qual vai ser submetido, principalmente em andares mais altos. Então é necessário, por exemplo, fazer o modelo em 3D no computador, até mesmo existem empresas que fazem projetos de maquetes, né? No caso, maquetes, né, que são como se fosse protótipo, não protótipo, mas o modelo, né, físico, e aí aplica-se alguns esforços, né? Vento, por exemplo, coloca no túnel de vento. Mas vamos falar aqui em modelo 3D informática, tá? Como falei para vocês, vocês sabem, né, a importância de ter conhecimento de alguns softwares, né, desde AutoCAD até algo mais avançado, né? Por exemplo, na engenharia mecânica, por exemplo, né? Engenharia de produção também fala-se muito em SolidWorks, tá? Tem o ANSYS também, né, que faz aí simulações que pode ser usados aí para vários engenheiros, mecânicos de energia, eletricistas, químicos, industriais, civis e assim por diante. Né? Então, seria o que para que servem esses modelos? Para você fazer uma simulação de um projeto real, economizando material, por exemplo. Né? Por exemplo, na arquitetura, o arquiteto faz lá um projeto, muda lá a posição, né, das janelas, das portas, altera as cores, né, do ambiente para ver se aquela situação vai ser adequada. Né? Tanto, por exemplo, tanto o arquiteto como o engenheiro civil, né, não vão pensar apenas na decoração, na cor favorita do cliente, mas também pensar em eficiência energética. Aqui, ó, e aí até comento aqui mais para frente aqui, especialista em eficiência energética. Colocar mais ou menos janelas, vai ter uma maior ou menor incidência solar, dependendo da posição da casa, dependendo da época do ano. Aí tem a questão também, né, do conforto térmico, ar-condicionado, aquecimento. Isso tudo pode ser feito por meio de modelos 3D.
Na área da mecânica, por exemplo, né? Vamos supor lá um projeto, um modelo de uma válvula. A válvula vai ser submetida a determinados esforços, pressão, aí tem a temperatura dos fluidos. Será que aquela válvula vai aguentar? Por exemplo, se for pensar em uma válvula molhada, que é o termo que usa assim quando está no fundo do mar. Uma válvula usada na prospecção de petróleo e gás, né, produtos inflamáveis, requer maior cuidado. Aí tem a coluna de água lá que aumenta muito a pressão externa. Então desenvolve-se um material, né, que obviamente deve resistir aí à corrosão, né, ao impacto de algum animal, mas pensando principalmente na variação da pressão dos fluidos, né, que sai do subsolo. E aí nesses modelos 3D você pode alterar a espessura do material, o próprio material, a composição, né, o próprio material, os agentes externos, enfim, tudo isso também para economizar material, economizar gastos com desenvolvimento do produto, aplicação dele no laboratório, testes, às vezes tem testes que não tem como fazer teste real, só dá para fazer teste virtual, né? Desculpa, virtual não, mas por meio de computadores. E usa-se modelos 3D até mesmo em projetos de medicamentos, de modelos de vacinas, né? Faz uma simulação de determinadas moléculas no corpo humano, a sua reação, a sua, as suas consequências no corpo humano. Então, muitas vezes usa-se modelos que exigem milhões, bilhões de cálculos. E aí deve-se usar computadores muito avançados ou até mesmo usar um conjunto de computadores fazendo um monte de cálculos ao mesmo tempo, tá? Então, depara-se muito em bancos de dados, grandes servidores também para fazer bilhões de cálculos por segundo. Tá? Então, por exemplo, quando alguém faz um modelo, pode ser até um modelo mais simples de um objeto, de um pedaço de tubo. Tem lá os esforços externos, os esforços internos, por exemplo, pressão externa e interna, tem variação de temperatura, espessura do material, o próprio material, entre outras variáveis. Você vai fazer os cálculos, as dimensões, você vai fazer os cálculos, vai colocar as variáveis, dimensionar o produto, o próprio computador vai fazer os cálculos para ver, por exemplo, se esse material vai resistir ou não. Ah, se o material não resistir, então eu coloco um material mais resistente, ou coloca lá o mesmo material, só que usando um tubo mais grosso. Isso seria a modelagem 3D. Tá? Você simular, você estimar aquele modelo se tivesse na vida real. Né? Diminuir custo com confecção, diminuir custo com material, né? Enfim, né? Porque você vai fazer o modelo pronto apenas antes do projeto concebido, né? Vai fazer o modelo na prática apenas depois de você usar o computador, que aí vai gastar muito menos material. Então existem vários softwares que permitem isso. É claro, vai depender muito de cada caso. Tem modelos da área de hidráulica, dá para fazer modelos, né, de equipamentos usados na área hidráulica, na área estrutural, né, bom para que é da mecânica e da civil, né, esforços, estática, dinâmica, enfim, e até mesmo na área magnética, de magnetismo, elétrica, térmica, né, enfim. Projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos e outras soluções para geração distribuída. Isso é inevitável. O que nós temos observado em várias cidades do Brasil afora é o aumento da procura por instalações de célula, de sistemas fotovoltaicos, aqueles, né, que coloca lá no telhado, converte radiação solar em energia elétrica. A pessoa que vai colocar o sistema, vai solicitar, né, a instalação do sistema fotovoltaico, ele vai colocar isso para quê? Ah, pensando numa economia financeira no futuro, né? Faz o investimento, gera um retorno aí do investimento em 4, 5 anos, depois paga, vai acabar ganhando dinheiro em cima daquela diferença, né, entre a energia elétrica que está pagando agora e o que pagava anteriormente. E, por exemplo, os sistemas fotovoltaicos, né, têm gerado vários empregos, tanto para quem faz os projetos, solicitações junto à concessionária de energia, documentos, né, junto aos conselhos de classe, né, por exemplo, o CREA, e também eletricistas, até mesmo engenheiros civis. Né? Por quê? Porque antes de instalar as placas lá no telhado, tem que ver se o telhado vai aguentar aí em torno de 15 quilos, 10 a 15 quilos por metro quadrado.
E, infelizmente, existem relatos no Paraná, por exemplo, de coberturas que cederam, que desabaram. Por quê? Porque não foi feito acho que no caso nem deve ter procurado engenheiro civil, infelizmente. É mais para evitar prejuízo, né? Imagine o prejuízo de um sistema que é caro, que são as placas. Aí desaba, quebra, já tem que colocar outra placa. Perdeu o material. Então, assim, quando fala, né, em sistemas fotovoltaicos, né, vai contratar mais engenheiro de energia e engenheiro eletricista, ou até mesmo tecnólogos da área elétrica. Tudo bem. Mas também existem projetos fotovoltaicos, por exemplo, geração fotovoltaica em veículos, que usa uma tecnologia chamada de filmes finos, que pode colocar filmes finos fotovoltaicos no capô, na estrutura do carro. E aí, né, o engenheiro mecânico, além de fazer o projeto do veículo, aerodinâmica, colocar no túnel de vento, tem que ver também tem que tecer algumas considerações aí que nem sempre o engenheiro de energia ou eletricista faz dentro do veículo, né? Porque o engenheiro eletricista de energia ou o técnico na área de elétrica, enfim, vai instalar as placas lá no telhado numa situação que é estática, parada. Já no carro, como está em movimento, tem velocidade e aceleração, é algo mais dinâmico. E aí, né, tem que ter pessoas aí que têm conhecimento, viram pelo menos uma disciplina dinâmica, dinâmica de máquinas, vibrações mecânicas na faculdade. Aí, no caso, são apenas os engenheiros mecânicos. E no caso de engenheiro civil, como eu falei agora há pouco, né, antes de instalar as placas, tem que fazer uma análise da estrutura, para ver se ele aguenta, né? Vai fazer um reforço estrutural? Tudo bem, né? Então, a grosso modo, né, não apenas a geração fotovoltaica, mas as energias renováveis, elas geram muito mais emprego do que as fontes não renováveis. O que inclui a geração nuclear, por exemplo. Então, eu falo isso assim, geração eólica, hidráulica de pequeno porte, termoelétrica biomassa, fotovoltaica, entre outras tecnologias renováveis, inclusive combustíveis renováveis, lenha, etc., elas geram muito mais empregos por energia fornecida ou por potência instalada do que as fontes não renováveis. Então, gera-se muito mais empregos, por exemplo, da cadeia produtiva lá da plantação de eucalipto, transporte das toras, produção da lenha e a queima da lenha na caldeira na indústria. Gera muito mais emprego do que a cadeia produtiva do óleo diesel, do óleo mineral, né, usado na mesma caldeira. Além do fato, né, que energia renovável gera muito mais emprego no Brasil e tal, e depende muito menos de agentes externos, né? Por exemplo, 100% da lenha consumida no Brasil é produzida aqui, mas do óleo diesel não, mais ou menos 20% é importado. É isso onde eu quero chegar. Então gera muito mais empregos na área de energias renováveis do que não renováveis. Eletricidade, combustíveis. E até mesmo aqui, ó, projetista, instalador de sistemas fotovoltaicos, outras soluções para geração distribuída. O que é geração distribuída? O termo que foi criado para antepor a geração centralizada, aquela situação em que, por exemplo, um consumidor residencial ou comercial ou industrial de pequeno porte, ela gera energia, até mesmo de grande porte. Ela gera energia que pode ser consumida por ela mesma e também pode ser enviada para a rede. Existe até um chamado sistema de compensação de energia elétrica, em que em um determinado momento o gerador, né, a pessoa, né, enfim, um gerador fotovoltaico lá, com energia elétrica excedente, ela fornece para a rede e à noite, quando não tem geração fotovoltaica, ela recebe de volta. Tá? Chama sistema de compensação de energia elétrica. Então, todas essas soluções, todo esse conjunto de soluções e situações aí, com envolvimento especialmente de sistemas fotovoltaicos, tem gerado mais empregos, tanto nos projetos, concepção, instalação, como também a maior necessidade de especialistas dentro da própria concessionária de energia. Tá? Exige-se mais serviço, mais trabalho por energia gerada e ou por potência instalada. Então, geração distribuída, grosso modo, é você gerar sua própria energia. Especialista em eficiência energética, o que significa isso? Né? Ele visa, né, avaliar, analisar alguns pontos onde pode passar por melhorias, né, visando a economia de energia, como o próprio nome diz. Né?
Melhoria do conforto, né? Se for pensar numa residência, né? Por exemplo, troca de lâmpada, substituição de sistemas, né? Aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos. É que a eficiência energética em residências tem até uma certa demanda, mas em indústrias, grandes consumidores, a demanda é muito maior. Também porque é o seguinte, o que pode ser feito? Vamos supor que um especialista, né, um engenheiro, faça um projeto de eficiência energética e fala, ó, vocês precisam gastar o tanto, mas a partir de tantos meses vocês vão ter o retorno do investimento. Vamos supor, investimento de 10 mil reais em projetos diversos, né, dentro de um local visando eficiência energética, vocês vão investir 10 mil reais, mas vão economizar 2 mil por mês. Aí vai ter um retorno depois de 5 meses. E nada impede de fazer um contrato, por exemplo. Vocês vão economizar 2 mil por mês, mas em um período, sei lá, de 5 anos, vamos supor, eu vou receber uma comissão de 10%. Supondo aí, né, ganhando aí R$ 200 por mês, graças a esse serviço executado. Ele pede de fazer um contrato dessa forma. Ou cobrar um honorário fixo, né? Enfim. Então, tem muito trabalho a ser feito, visto que há um campo enorme a ser explorado. Quando falo eficiência energética, não pensando apenas em energia elétrica, mas também pensando em energia térmica, eficiência energética em caldeiras, em fornos. Aí pode entrar, por exemplo, alguém especialista em caldeiras, tá? Que vai fazer uma perícia, tá bom? E também pensando essa eficiência energética em sistemas de transporte, veículos também, por que não? É uma frota de veículos, de caminhões, de veículos dos mais diversos, até mesmo locomotivas, né, pensando em transporte ferroviário, averiguar, né, comparando, né, as tecnologias mais avançadas com as que a empresa já possui, né, e verificar aí se vale a pena trocar algum veículo, ter uma estimativa, né, de quanto que vai economizar num determinado período e se fizer o devido investimento, quando e quanto tempo vai ter o retorno, tá? Eu vou dar um exemplo inverso, né, de uma situação que o retorno não cai, praticamente não ia acontecer. Porque assim, por exemplo, quando alguém vai instalar um sistema fotovoltaico numa residência, a pessoa responsável pelo projeto vai entrar em contato com o cliente. Primeira coisa vai pedir a conta de luz. Conta de luz, aí vai fazer o dimensionamento lá do sistema, vai fazer o orçamento, ó, vai custar tanto. É possível também fazer um cálculo de análise de viabilidade econômica para ver quanto tempo que, digamos que a pessoa vai começar a ganhar dinheiro. O retorno, né, o que também é chamado de payback. Claro que depende muito, por exemplo, se a pessoa usa recursos próprios ou vai buscar financiamento. E esse cálculo, né, de viabilidade econômica, engenharia financeira, isso aí é importante, na minha opinião, para qualquer engenheiro. Tá? É uma disciplina obrigatória da engenharia de energia. Eu, como engenheiro mecânico, fiz uma matéria dessa aí tudo bem que era optativa, mas eu fiz. Mas serve para grande, assim, acho que para qualquer um. Porque, a grosso modo, né, engenheiros, eles vão realizar projetos. Tá? Quando eu falo projeto, não é apenas fazer cálculo estrutural, fazer os cálculos lá de variação de pressão, temperatura, mas é também cálculo econômico. Para que você vai fazer um projeto se depois descobre que não tem viabilidade econômica, né? Então, por exemplo, quando eu falo em conforto térmico, a troca de aparelho de ar-condicionado ou simplesmente demolir uma casa e construir outra mais econômica, pode entrar no meio engenheiro civil, engenheiro de energia, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, porque todos eles, por exemplo, vê várias disciplinas na área de conforto térmico. Né? Independente se seja eletivo ou obrigatório, eles vêm de alguma forma. É importante. Tá? Até poderia ter colocado aqui, né? Conforto térmico, mas tudo bem. Então, falei, projetista de modelo 3D, sistemas de geração distribuída, eficiência energética, programadores e técnicos de automação e robótica, né? Então, para quem gosta, né, principalmente, né? Mas independente, é essencial saber um pouco de programação, tá? Então, às vezes, né, uma pessoa entra na faculdade de engenharia já com curso técnico, já com certo conhecimento em
programação, né, linguagem de programação, até mesmo conhecimento básico de robótica, né? Agora, tem uns aqui que são muito específicos, mas são exemplos, tá? Não fiquem engessados apenas neles, não. Por exemplo, tem se falado muito, né, da possibilidade da popularização dos carros elétricos no Brasil. Ao meu ver, vai demorar muito. Primeiro, porque o carro elétrico é muito caro, né, um custo proibitivo para os padrões brasileiros. E segundo, porque tem um forte concorrente que é o carro etanol. Tá? Mas independente, né, já tem pessoas, né, comprando os carros, né, e aquela história, né, você vai comprar o carro elétrico, você vai querer usar à vontade, porque quanto mais caro é um carro, o retorno do investimento só vai vir mesmo com uso intenso. Então, por exemplo, se alguém pergunta para mim, quem compensa comprar um carro elétrico? Motorista profissional, que anda pra caramba, 200, 300 km por dia. Tá? Para que o investimento, de certa forma, seja compensador. Porque sabe-se, né, que também que uma pessoa que anda de carro elétrico, né, por quilômetro rodado, vai gastar 3, até mesmo 4 vezes menos de combustível, digamos, né? Então, junto a isso, né, tem alguns serviços paralelos, né, que é é, projetos de eletropostos, né, de fornecimento de energia elétrica, né, porque exige-se soluções diferentes, até mesmo manutenção dos carros elétricos, né, então os motores são diferentes, as baterias são outras, né. Postes autônomos, o que seria isso? Isso já existe, né? Alguns lugares estão sendo instalados postes que têm gerador fotovoltaico, até mesmo gerador eólico. Evita aí uma grande quantidade de fios, especialmente em locais isolados. Sistemas de armazenamento de energia, que até se fala, por exemplo, em grandes sistemas de armazenamento de energia conectados às linhas de transmissão, que é algo que até então era uma fantasia. Agora está se falando. No Brasil nem tanto, mas em outros países já está se falando bastante. Tem lá seus motivos, né? Inclusive tem uma ou duas disciplinas que eu falo sobre a importância do armazenamento de energia elétrica em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Visando o quê? O melhoramento dos serviços, né? Da qualidade da energia elétrica fornecida. Tá? E esses sistemas de armazenamento de energia elétrica têm sido mais investigados e mais instalados devido ao aumento da participação da geração eólica, ventos e fotovoltaica, do solar. Tá? Para quem tiver mais interesse, aí eu posso... tem disciplinas que eu falo sobre isso, como novas tecnologias para transformação da energia, engenharia meio ambiente, que eu falo sobre o porquê disso tudo. Tá? Projetistas e técnicos de carros elétricos, já falei. Gestor de resíduos. Que há 10 anos atrás, né, foi criado o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Ah, mas isso aí tem mais a ver com engenharia ambiental. Tudo bem, né, mas tem situações que isso é muito válido. Por exemplo, na área da construção civil gera-se muitos resíduos de construção e demolição. Então é necessário que tenha alguém especializado, principalmente em grandes construtoras, pessoas especializadas em gestão. Ah, gestão ambiental? Pode ser, mas pode ser um engenheiro, no caso civil, por exemplo. Ou um problema que está surgindo agora, né? Agora há pouco eu falei de sistemas fotovoltaicos. E aqueles módulos, aquelas placas que quebram? Ah, por erro de manejo do instalador, ora por causa que desabou o telhado, ora por algum outro motivo. O que vai fazer com essas placas? Tem reciclagem? Tem empresa que recicla placa? Porque as placas, né, são feitas de quê? Vidro, alumínio. Alumínio é fácil, mas e a própria célula? Dá para reciclar? Aí que é complicado. E nós sabemos que geram-se muitos resíduos em qualquer coisa. Por exemplo, pneus, lâmpadas, fios e cabos elétricos, polímeros, como por exemplo isopor. Cada caso é um caso. Então é necessário, né, devido à obediência da lei e também o fato de gerar resíduo poder ser mais uma fonte adicional de energia, né, para quem mexe com reciclagem especial, é necessário, para quem gosta, né, atuar, né,
Na área de gestão de resíduos. Ora, porque um grande gerador de resíduos é obrigado a dar um fim adequado a ele. Como, por exemplo, uma indústria de tintas, sabe? Vai gerar refúgio, vai gerar material que deve ser descartado de forma especial. Não é jogando na terra, não é jogando na água e nem queimando. Cada caso é um caso, lógico. Então, falei gestão de resíduos, ora por força de lei, ora para minimizar os impactos ambientais, mas também pensando em gerar mais renda. Porque pode se desenvolver uma tecnologia que pega um resíduo e gera um produto mais que pode ser vendido, pode ser comercializado. Tá? Por exemplo, pegar um polímero e gerar outro, em vez de jogar no aterro sanitário. Então, gente, é uma gama enorme de opções aqui. Por exemplo, né, na área da construção civil, né, existem várias tecnologias de construções, né, por exemplo, usando drywall, containers usados, tá, em que precisa colocar lá isolamento térmico, todas as soluções internas lá. Então, não usa tijolo, cimento, não usa telha. Tá? No caso de casas feitas de containers, é um serviço aí muito mais limpo. Tá? Só que, infelizmente, né, a grande maioria da população brasileira compra casas com financiamento, aí o financiamento obriga a usar a tecnologia convencional, da tijolo e cimento. Por isso que ele persiste tanto ainda no Brasil. Tem países aí que as casas são feitas de tudo de madeira, com isolamento térmico, acústico, tudo certinho, né? Aí, muitas vezes são projetos modulares e aí economiza tempo, tá? Claro, nesse caso específico, né, o maior mercado é para o engenheiro civil, né, mas outros engenheiros também podem atuar de certa forma, no conforto térmico, projeto, instalações elétricas, etc. Né? Que mais que tem? Tem uma gama enorme de opções. Vamos lá, fiquei muito tempo só nessa página aqui. Só para reforçar onde eu quero chegar, que com o tempo vai ter uma maior procura de empregos na área de eficiência energética, né, visando o quê? Diminuição do consumo de energia elétrica, em iluminação, aquecimento, conforto térmico, automação, robotização nas indústrias, né? E vai diminuir, né, por motivos óbvios, empregos em setores de energia não renovável. Tá? Então, aqui, ó, há uma previsão de serem suprimidos 400 a 800 milhões de empregos até 2030, sendo que 15% desses empregos em países pobres. Tá, por quê? Porque são empregos mais frágeis, mais vulneráveis à automação. É aquela história, né? A automação que vai necessariamente ter pelo menos uma pessoa operando, vai substituir 10 pessoas. Por exemplo, uma linha de montagem industrial de um veículo. Antigamente, né, era tudo feito na mão. Agora tem vários robôs, né, fazendo aqueles serviços rotineiros. Então, o emprego é mais vulnerável em serviços rotineiros, serviços copiados, né? Total de postos de trabalho no setor de energia e suas divisões entre combustíveis e eletricidade sob o cenário de investimento verde de 2%. O que é isso? 2% do PIB mundial ser investido em tecnologias verdes. Tá? Que é algo assim que é bem ousado. Apesar de aparecer só 2%, algo bem ousado. O que seria investimentos verdes? Geração renovável de energia. Tudo bem, no Brasil já tem, né? Porque em torno de 80% da energia elétrica gerada no Brasil é renovável. Tá? Mas quando eu falo em energia renovável, combustíveis renováveis, lenha, eletricidade vindo das hidrelétricas, termoelétricas a base de cana, eólica, solar, enfim. Né? Enfim. Então, assim, mas está aumentando o número de empregos aqui? Sim, aumenta. Só que estão vendo que a dinâmica muda, né? Então, vamos supor, meu pai fazia uma coisa, eu faço outra, meu filho vai fazer outra. Só de curiosidade, eu vi um tempo atrás aí, que mais ou menos 2/3 das crianças recém-nascidas, 2/3 das crianças recém-nascidas vão, daqui a 20, 30 anos, pegar empregos que não existem hoje. Mais ou menos 60 e poucos por cento da população que está nascendo agora, isso é mundial, né? População, em média, população mundial, vão trabalhar em ambientes que não existem, empregos que não existem. Novas profissões em outras áreas, aí engenharia em geral, né? Automotivo.
No caso de muitos, né, inclusive indústria automotiva, né, ela vai de acordo com os avanços tecnológicos, né? Por que que está se procurando carros híbridos? Ah, porque carro híbrido consome menos combustível, tá? E por que elétrico? É porque o gasto, né, por quilômetro rodado é bem mais baixo. O híbrido, mesma coisa. Então necessita-se de, como é uma outra mecânica, esses veículos são outras tecnologias, então necessita de aquelas pessoas se qualificarem para conseguir fazer manutenção nesses carros novos, né? Quando era criança, né, falava, troca carburador por injeção eletrônica. Então, houve uma busca aí de cursos na área de eletrônica e na área de injeção eletrônica. Não adianta nada, né, fazer curso de injeção eletrônica sem ter um conhecimento básico de eletrônica. Mecânico especialista em telemetria, né, que é comunicação remota, enfim. Programador de unidades de controles eletrônicos, técnico em informática veicular, né, porque tudo é computadorizado, informatizado dentro de um veículo, né? Aí que mais? Aí, alimentos e bebidas, né? Tá tudo aqui, né? Por exemplo, técnico, impressão de alimentos. Não vou entrar muito em detalhes aqui, que confesso que na área de alimentos eu não manjo muito, não. Mas construção civil, né? Automação predial, né? Fala-se muito um termo novinho chamado internet das coisas, que está aqui, ó. O que que é internet das coisas? É você colocar a internet, tudo que é equipamento, tudo que é eletrodoméstico, tudo que é dispositivo. Por exemplo, eu estou chegando em casa, pego lá meu aplicativo do meu celular e dentro do ônibus eu vou ligar o ar-condicionado em casa, né? A partir do que tem na geladeira, eu posso entrar em contato direto com o supermercado. Ou chegando em casa, ligo a luz. Enfim, né? Então, automação predial seria isso. Um exemplo mais, assim, que já existe há um certo tempo, né? Vamos supor, falando em construção, né? Vamos falar em escadas rolantes. O que que é uma escada rolante mais moderna? Ela vai funcionando, quando a escada rolante estiver vazia, não tiver ninguém, alguns segundos depois ele desliga, né? Enfim. O que mais aqui? Gestor de logística de canteiros de obras, né? Aquela história, né? Imagina, não tem material, a obra fica parada. Complicado, né? Instalador de sistema de automação predial, a indústria têxtil, aqui TI, TIC, né? Nome popular TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, que eu já falei, né? Analista de internet das coisas, enfim, engenheiro de software, máquinas e ferramentas, né? Falei muito lá de modelagem 3D, mas esqueci de falar de prototipagem. Está tendo uma busca grande por cursos voltados a impressoras 3D. A grande vantagem da impressora 3D, realização de modelos muito sofisticados, que muitas vezes não consegue fazer de outra forma para simular algum produto. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi uma impressora 3D em operação foi num laboratório na USP que estava fazendo um modelo de um equipamento usado no fundo do mar. E, no caso, equipamento, né, de grande porte e tal, né, então foi feito lá o modelo desse equipamento, demorou uns 2 dias para imprimir, porque são muitos detalhes. E é um modelo, né, impresso, não muito grande. Talvez aí mesmo, até menor que uma mesa dessas de estudante, em área, né? É, o modelo em si era pequeno, mas tinha muitos detalhes. Então demorou 2 dias para imprimir. Então, né, faz-se um modelo para fazer simulações das mais diversas, né? Até mesmo já existe empresa que faz, por exemplo, imprime em 3D o modelo da própria pessoa. Vamos supor, chego no estúdio, tiro um monte de fotos da minha cabeça até os pés, e aí imprime lá o modelo da própria pessoa, né? Existe. Então, assim, projetista para tecnologias 3D, né, modelos 3D, programação de ferramentas, né, para quem é da engenharia mecânica sabe muito bem que são essas siglas, CAD, CAM, né, Computer Aided Design, né, projetos feitos por computador, CAM é Computer Aided Manufacturing, manufatura aplicada ao computador, né, e assim por diante. Desculpa, eu não lembro o resto. Técnico de manutenção e automação.
Quando fala técnico de manutenção e automação, não precisa ser apenas técnico, pode ser um engenheiro com formação técnica, até mesmo, cara, forma engenharia para estudar um curso técnico depois, existe, visando até mesmo na qualificação profissional, às vezes, né, como acontece, infelizmente, o engenheiro não encontra emprego, vai estudar aí um técnico, eletricista, por exemplo, eletrotécnico, a sua colocação fica muito mais fácil, porque vai ter 2 cursos, um superior e um técnico. Química e petroquímica. Está tendo um aumento, não só no Brasil, mas no mundo afora, cada vez maior de bioprodutos. Aí tem até um nome bonito, química verde. Substituição de polímeros derivados de petróleo por biopolímeros. Combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como etanol. Então pode pensar aí operação de centrais sucroenergéticas, indústria de biodiesel. Tá? Aí até mesmo desenvolvimento de bioprodutos, aí mais na área de química, né? E área de petróleo e gás, que a procura está sendo grande, né? Operação em plataformas, projetos, simulações, né? E assim por diante, tá? Que eu acho que vai perdurar por bastante tempo ainda. E salários, a média salarial é muito mais alta, principalmente para quem trabalha em plataformas de petróleo e ou serviços perigosos, que é uma montagem de tubulações, caldeiras, fornos, que envolve produtos inflamáveis, até mesmo trabalhos que são perigosos, por exemplo, mergulhadores, tá? E assim por diante. Tá? Por quê? Porque a pessoa ganha muito bem, mas é um trabalho de alta responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa lá na plataforma, a produção pode parar. E as perdas financeiras são muito grandes, né? Então tem especialista em perfuração, sismologia e geofísica de poço é mais para quem é geólogo. E aqui recuperação avançada de petróleo é mais para quem é geólogo também, tá? Para extrair o máximo de petróleo possível de um poço. Mas enfim, 8 áreas que tem muito a ver aí com os cursos que vocês estão fazendo, né? Mas só que curioso, antes da introdução, da popularização das geladeiras, o que fazia em alguns lugares? Existiam empresas que faziam coleta de gelo. Então aqui, ó, comércio de gelo, 1920, não existe mais. Por quê? Porque entrou primeiro o sistema de refrigeração usando combustíveis como gás natural, mas no Brasil mesmo a refrigeração entrou mais mesmo com as geladeiras elétricas, as que tem hoje. E nenhuma empresa de captação, transporte e comercialização de gelo entrou no mercado da refrigeração. O que aconteceu? Nenhuma resistiu. Então, quebrava o gelo, transportava de regiões mais distantes, do mundo afora, e levava-se gelo para regiões mais quentes. Então, o navio era coberto com palha, madeira, para derreter o mínimo possível. É um negócio louco, né? Mas isso existia. Eu não sei se o Brasil chegava a importar gelo, acho que não, mas depois que houve a introdução a popularização das geladeiras elétricas, esse serviço aqui dessa foto deixou de existir. E nenhuma empresa que trabalhava com transporte, coleta, transporte e comércio de gelo, ela entrou na área de refrigeração. Olha só que louco, né? Aqui, ó. Antes era gelo, agora uma geladeira. Essa aqui é uma geladeira, um negócio só em museu, que é o que eu falei para vocês. É um sistema, uma geladeira por absorção. O que é isso? Uma geladeira que consumia querosene. Onde consome querosene? Quase toda a querosene consumida no mundo é consumida em aviões a jato, né? Mas antigamente tinha uma querosene que comprava latinha, enchia o tanque, botava lá para queimar e pelo calor gerava frio lá dentro. Só que usava-se amônia, que é um gás tóxico, então teve relatos aí de pessoas morrendo asfixiadas em casa porque houve vazamento de amônia. E aqui é um preço de $215. Isso numa época, né, se converter para a moeda para cotação de hoje, os $215 na época, com certeza devem ser uns 3 mil, 4 mil dólares agora. Então pouquíssimas pessoas tinham uma geladeira como essa. Depois da introdução das geladeiras por compressão de vapor, que as que tem hoje, as elétricas, ficou mais barato, muito mais barato. Tá? Mas enfim. Quer ver outra coisa também?
Vou parar de compartilhar esse aqui, vou compartilhar uma notícia que eu vi agora há pouco, né? Não é uma notícia exatamente, né? Mais uma curiosidade. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Cadê? Por exemplo, sobre os carros, né? Fala-se muito, né, da possibilidade, né, de popularizar os carros elétricos. Mas o que que acontece? Quando surgiram os primeiros carros, isso há 120 anos atrás, mais ou menos, até mais, 130 anos atrás, não se sabia, a única coisa que estava definida, a largura dos carros. A largura não mudou muito. Então vocês podem até procurar, né, só de curiosidade, a história, né? Por que que os carros têm a largura que tem hoje aí, sei lá, de 2 metros e pouco? Né? Isso vem lá das vigas, da época do Império Romano. Tá? A largura de 2 cavalos, enfim. Mas uma coisa que não era definida por exemplo, qual insumo energético que eu vou usar? Então, os primeiros veículos que surgiram eram um pouco assim, motor movido a óleo de amendoim, motor elétrico, motor movido a lenha. A lenha? A lenha. Depois vocês podem procurar carro movido a lenha. Existe. Só que depois consolidou a tecnologia que tem até hoje, né, de motor de combustão interna usando gasolina, usando óleo diesel. Mas desde aquela época, tentou-se comercializar o carro elétrico. Só que o que consolidou foram os carros com maior confiabilidade. Quando falo maior confiabilidade, que dá menos problema, menos manutenção e mais baratos. Tanto o custo de operação, de aquisição, como de operação e manutenção. Então, o que vocês estão vendo aqui? Que a General Motors já teve carros elétricos comerciais na década, há 110 anos atrás. Só que depois teve até uma época que vendeu bem, mas depois parou de vender porque as causas gasolina deram mais certo. Igual, por exemplo, né, vocês podem procurar na internet aí, Guerra das Correntes, que foi aí uma briga empresarial entre as soluções usando corrente contínua, que foram propagadas por Thomas Edison, fundador da General Electric, né, a famosa GE, e a corrente alternada que foi difundida pela outra empresa rival, que é a Westinghouse, que é aquela lá que estava no meio Nikola Tesla. Então também, guerra das correntes, corrente contínua versus corrente alternada. Né, no ponto aí o Thomas Edison se deu mal porque ele tentou vender o peixe da corrente contínua, só que com o tempo o que prevaleceu foi a geração de corrente alternada. Né? Mas, enfim, depois vocês podem até procurar aí, Guerra das Correntes, que vai falar sobre isso. Que foi uma guerra, assim, eu não vou contar a história para vocês aqui, né? Mas teve uns pontos aí, umas situações aí que foram muito baixas, muito, que eu falo para vocês assim, uma ética, faltou ética, mas procure saber. Vamos parar de compartilhar essa. Vamos lá. Tem outra informação bastante interessante que eu queria mostrar para vocês. Que pode não ser novidade para vocês. Deixa eu. Ainda tenho. Caramba. Aqui. Esse aqui eu já mostrei. Aqui. Não esse aqui exatamente. Parará. Há uma previsão de serem suprimidos. Tá, tudo bem, né? Isso aí já foi mostrado nos slides anteriores. Há quase 14 robôs para 10 mil empregados no Brasil. Na Coreia do Sul, essa proporção é de 710. Quanto maior o grau de padronização do serviço, maior a chance de automação e maior a chance da pessoa estar desempregada. Né? Então, por que tem muito menos robôs? Porque lá na Coreia, né, boa parte da população economicamente ativa trabalha nas indústrias, produtos de maior valor agregado, voltados à exportação, por exemplo, eletrônicos e veículos. Né? Ao caso que no Brasil, tem muito mais, por exemplo, indústrias
que geram menor valor agregado, produtos de menor valor agregado. Né? Tem também a questão da baixa qualificação. Né? Mas foi colocado exemplo da Coreia do Sul, que é o caso extremo, 710 robôs, não, porque até mesmo países como o Japão e Estados Unidos tem muito menos que isso. Bom, mas que é só uma brincadeira, né? Porque antigamente vocês tinham tudo, quer dizer, vocês não sei, né? Mas eu, né, por exemplo, tinha tudo isso, ou quase tudo isso que estava aqui ao redor de um celular. O que vocês podem ver? Fita cassete, uma câmera fotográfica, rádio, calendário, calculadora, envelope, um despertador e um telefone de telefone fixo, né? Gancho. Quer ver uma história? Eu vou contar para vocês rapidamente aqui da máquina fotográfica, né? Por muito tempo, até a década de... até os começo dos anos 2000, se observava muitas empresas como a Fuji, principalmente a Kodak, de confecção de filmes fotográficos. A Kodak, por exemplo, né, ficou muito famosa por fabricar filmes fotográficos para a população, para pessoas em geral, né? Compra o filme, coloca na máquina, tira lá 12, 24, 36 fotos, enfim, leva lá o rolo, uma local para revelar as fotos, aí revela as fotos, aí recebe os negativos, né, que é o próprio rolo cortado em pedaços, né, para ser usado aí quando precisar. Só que depois apareceram o quê? As máquinas digitais, devido principalmente aos avanços tecnológicos na área de eletrônica, até mesmo na área de materiais, né, que novos materiais foram desenvolvidos, né, alguns metais chamados terras raras, elas, né, que não existiam, elas já existiam as terras raras, mas elas aumentaram a sua produção, né? Depois vocês vão procurar aí o que são terras raras. São conjuntos de metais que são consumidos em pequenas quantidades, mas são muito usados em eletrônicos mais modernos, como celulares, TVs de LED, máquinas digitais, embora poucas pessoas vão adquirir máquina digital hoje, né? Porque o celular faz tudo, enfim, né? Aí eu tenho que contar a história rápida. Eu cheguei a participar mas, do início do processo seletivo de estágio da Kodak. Aí teve a primeira fase, passei na primeira fase, mas a própria Kodak cancelou o processo seletivo. Alguns veteranos meus chegaram a fazer estágio na Kodak. Eu não tive essa oportunidade por quê? Porque a empresa estava quebrando, não vou dizer que faliu, né? Mas a parte, assim, quase faliu. Por quê? Porque não conseguiu acompanhar os avanços tecnológicos, né? Chegou até a comercializar máquina digital, mas a Kodak não fabricava máquina, terceirizava. Eu já tive máquina da Kodak, uma porcaria, durou pouco. Tá? Não sei se ainda fabrica, enfim. E atualmente a Kodak está muito restrita a serviços muito específicos na área da medicina e radiologia industrial, né? Que é avaliar, né, uma grande estrutura como trilho ferroviário, enfim, né? Mas assim, o faturamento hoje é muito menor do que antigamente, tá? Porque hoje atende apenas nichos de mercado, mercados mais específicos. Bom, até um tempo atrás meu pai me contou uma história, né, que até a década de 70, 80, né, tinha empresas que fabricavam só latas de bebidas de aço. Aí depois que apareceram o alumínio, teve algumas empresas que saíram do mercado porque não conseguiram não conseguiram substituir o aço pelo alumínio. E alumínio lá tem suas vantagens em comparação ao aço. Tá? E nós observamos muito isso agora com a indústria gráfica. Algumas revistas que vendiam muito agora não vendem mais. Jornais, mesma coisa. Então, por exemplo, tem jornais que ganhavam muito dinheiro, né, com a venda nas bancas dos jornais e também com assinaturas. Agora, para não sucumbirem, né, então tem o serviço, né, de assinatura digital. Tá? Ou também, né, ou o serviço é gratuito, mas enche de propagandas, né, na página para se manterem, tá? E isso também, né, que não apenas na parte de jornalismo, mas em muitos outros setores, né, que está tendo o serviço home office, né, a pessoa trabalhando em casa, jornalistas trabalhando em casa, engenheiros, atendentes de telemarketing trabalhando em casa, e até mesmo psicólogos trabalhando de casa. Eu falar médico, mas dependendo da especialização, isso é possível também. Né? Claro que dependendo do serviço moderno de internet, computador adequado, minimamente adequado, isso é possível. Então, de novo, o que os recém-nascidos estão vendo agora
quer dizer, desculpa, os recém-nascidos de agora, eles vão trabalhar e executar funções que ainda não existem. E apreciar equipamentos, soluções, tecnologias que ainda não existem. E quem ensinou essas pessoas a desenvolverem, por exemplo, um celular como esse? Não teve um professor que, da mesma forma que há anos atrás não tinha um professor que ensinava como fazer, um professor do professor de desenvolvedor de fita cassete. Então, cai naquela história. Os profissionais de hoje, eles não podem apenas procurar emprego levando currículo, mas é desenvolver sua própria tecnologia, suas soluções e, por consequência, criar seus próprios empregos. Tá? Bom, da parte de empregabilidade, né, mais ou menos isso. Claro que tem outras coisas aí que eu queria falar para vocês, né, mas o vídeo está ficando muito longo. Tá? Espere aí que eu vou falar sobre esses outros assuntos nos próximos vídeos. Tá? Então, eu vou parar por aqui por enquanto.